E nós voltamos a falar sobre a CPI da Covid-19 no Senado, porque após o depoimento da médica Nise Yamaguchi, o Conselho Federal de Medicina se manifestou contra a atitude de senadores. A reportagem é da Camila Yunes. O Conselho Federal de Medicina saiu em defesa das médicas Nise Yamaguchi e Mayra Pinheiro, após as reações negativas, sobretudo nas redes sociais, ao comportamento de parte dos senadores durante os depoimentos das duas à CPI da Covid, marcados por constantes interrupções. Em nota, o CFM criticou a ausência de civilidade e respeito no trato às depoentes e convidados médicos no âmbito da comissão. Segundo a entidade, ao comparecer na CPI da pandemia, qualquer depoente ou testemunha tem garantidos direitos constitucionais, não sendo aceitáveis ataques à honra e dignidade por meio de afirmações vexatórias. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, classificou como inadmissível a forma com que as médicas foram tratadas. Infelizmente, o que nós temos visto nessa CPI da Covid é inaceitável, é intolerável. Principalmente quando nós vemos médicas, como no caso da doutora Nise Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, que estiveram lá recentemente, sendo completamente destratadas por alguns senadores. Ribeiro ressaltou que as falas de Mayra e Nise não representam o pensamento do Conselho e que elas respondem apenas pelos próprios posicionamentos. O presidente do CFM ainda se dirigiu diretamente ao senador e também médico Otto Alencar, reprimindo a conduta dele com Nise Yamaguchi. Particularmente, o comportamento do médico e senador Otto Alencar foi inconcebível, foi inaceitável com aquilo que fez com a doutora Nise Yamaguchi. É inaceitável, senador Otto. O senhor é um médico, o senhor deveria refletir sobre aquilo que o senhor fez. A deslealdade que o senhor teve com uma médica mulher. O presidente do Conselho Federal de Medicina vai enviar um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo que sejam tomadas medidas contra o que chamou de ambiente tóxico da CPI. Mauro Ribeiro afirmou esperar que o CFM seja convocado o quanto antes para falar à comissão. Um desabafo necessário da entidade máxima de medicina no Brasil. Aliás, o doutor Mauro Ribeiro já tinha dito basicamente as mesmas coisas sobre a necessidade de manter mais humildade diante da pandemia na nossa Jovem Pan, em entrevista da qual eu mesmo participei. Ele foi contundente ao condenar a politização, aquele espetáculo vexatório promovido por senadores oposicionistas só por questão de olho nas eleições do ano que vem. Isso não se faz. Os médicos têm que ter autonomia, os médicos, e são milhares de médicos, defendem algum tipo de tratamento e não tem tempo numa pandemia para esperar o tal teste de ouro duplo cego, o mesmo que não se cobra muitas vezes de outras coisas, como, por exemplo, o uso de máscaras. Os e-mails do Dr. Fauci, que é uma espécie de mandeta americano, vazaram, são mais de 3 mil páginas, só se fala disso nos Estados Unidos e parece que não chegou à nossa imprensa a informação ainda. E nesses e-mails mostra exatamente isso. Política de mais, ciência de menos. E coisas que ele fazia em privado e que em público ele fazia o contrário. Inclusive, ele desqualifica ali até mesmo a questão das máscaras como uma grande panaceia. Agora, na questão da cloroquina, nós vemos os senadores tratando como se fosse um veneno, como se fosse crack. Isso é inaceitável e estão tentando desmoralizar médicos sérios. A diferença de tratamento entre a doutora Luana, que foi elogiada, curtida no plenário da CPI, e a doutora Nise é abissal, uma diferença abissal. Por quê? As duas têm visões diferentes, são médicas. Agora, o senador Otto Alencar foi o símbolo de como não se deve participar de uma CPI, ou seja, colocar o seu conhecimento pessoal a serviço de um trabalho sujo na CPI. E esta agressão à doutora Nise, ela vai ficar na história, nos anais do Senado Federal e do Conselho Federal de Medicina, que terá, sim, que analisar esse posicionamento do senador Otto Alencar. Ele chegou a detalhes sórdidos, comparando ali protozoário com vírus, como se a doutora Nise não tivesse conhecimento daquilo. Achei um absurdo e arrogante demais da parte do senador. Ele mostra que a CPI tem, sim, protozoários
que são seres que não se desenvolvem, são parasitas, parasitas e que servem para atrapalhar. Alguns protozoários até ajudam na elaboração do corpo humano e são necessários. Mas no caso da CPI, uma demonstração clara de que os protozoários de lá não servem para nada, são mesmo parasitas e que atacam a dignidade das pessoas. Isso deve ser aprofundado, viu? A diferença de tratamento mostra que é intencional esse combate que se faz quando as pessoas não falam o que o relator, senador Renan Calheiros, quer.